Então vamos lá? Seguindo, para conversar um pouquinho sobre os princípios inerentes à matéria. E aí, pessoal, eu já disse uma vez, mas vou repetir. Essa parte da aula, esses dois blocos que a gente vai conversar sobre os princípios, são o ponto mais importante de todas as aulas que a gente vai ter. Das 23 aulas que a gente vai ter, o que eu vou falar de mais importante é o que eu estou falando hoje. Por quê? Primeiro porque princípios caem em prova, mas mais importante do que isso, os princípios, eles te ajudam a raciocinar o direito administrativo. Né? Como eu te falei, o direito administrativo ele não é justo, né? Nenhum direito ele é lógico. E os princípios, eles são a lógica do sistema. Quando você aprende esses princípios, você aprende a raciocinar o direito administrativo. É como se você pegasse o fio da meada, né? Depois que você pega o fio da meada, tudo mais que a gente conversar é muito fácil. O difícil é isso, é entender o raciocínio da matéria, é pegar o fio da meada e entender como funciona o direito administrativo. E aí, pessoal, eu posso começar lhe dizendo que os princípios, né, o que a gente chama de regime jurídico administrativo, começa o seu raciocínio com dois princípios basilares. O primeiro princípio básico é o que fala da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado estabelece que havendo necessidade, o Estado pode restringir direitos individuais na busca do interesse público. Então, quando eu falo na supremacia do interesse público sobre o interesse privado, eu estou lhe dizendo que todas as vezes que houver necessidade, o Estado pode restringir o interesse individual para garantir o interesse coletivo. Então, por exemplo, quando se fala em supremacia do interesse público, você vai dizer, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando um bem de um particular. O que são contratos com cláusulas exorbitantes, né? O que são atos com atributos, prerrogativas. Tudo isso, pessoal, decorre dessa supremacia. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado enseja aquela desigualdade que a gente conversou no bloco passado. Faz com que o Estado, sempre que atue na atividade pública, goze de prerrogativas, garantias decorrentes do interesse público, né? Prerrogativas e garantias para auxiliar o Estado a perseguir o interesse da coletividade. Então, essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado estabelece algumas prerrogativas, estabelece algumas garantias ao Estado. E aí você vai dizer, mas não tem limite? Tem. E o limite é o outro princípio. O limite é a indisponibilidade do interesse público. Então eu estou lhe dizendo que o interesse público é indisponível. Eu estou lhe dizendo que o administrador não pode abrir mão desse interesse público. Ele não pode dispor. Ele não pode abrir mão do interesse coletivo para correr atrás de direitos individuais. Porque ele administra coisa alheia. E ele não pode dispor daquilo que não é dele. Por isso, pessoal, em virtude dessa indisponibilidade, quando se fala do interesse público, o Estado acaba submetendo a algumas limitações para evitar que o administrador tenha a possibilidade de abrir mão do interesse público para correr atrás de direitos individuais, né? Então, a indisponibilidade do interesse público estabelece algumas limitações ao Estado. Limitações para garantir que o administrador não vai correr atrás de direitos individuais e dispor do interesse público. E eu posso lhe dizer que essas prerrogativas versus essas limitações formam o que a gente chama de regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo se baseia exatamente nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações que ele se submete. Então, todas as prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado formam o que a gente chama de regime jurídico administrativo. Então você vai aprender o quê? Por exemplo, os contratos têm cláusulas exorbitantes, garantias, vantagens, mas dependem de licitação. Tem que ter prazo determinado, né? Os servidores também têm estabilidade, garantias, mas dependem de concurso. Não podem acumular cargo nem emprego. Ou seja, se de uma mão o direito administrativo estabelece as prerrogativas ao Estado, na outra mão ele define limitações, restrições ao Estado.
Essas prerrogativas versus essas limitações são o que nós vamos chamar, a partir de agora, de regime jurídico administrativo. E é isso que vai orientar o seu raciocínio acerca da matéria. Todas as vezes que a gente estiver diante do direito administrativo, você vai raciocinar esse direito assim, com as prerrogativas que o Estado possui e com as limitações que ele se submete. E o bacana é que tanto as prerrogativas quanto as limitações decorrem da busca do interesse público, né? Ele tem prerrogativas para que ele consiga alcançar o interesse público e ele sofre limitações para evitar que ele abra mão e disponha desse interesse público. Essa é a ideia. Daí, pessoal, desses princípios decorrem todos os outros princípios que a gente vai conversar. Desses dois princípios básicos, decorrem todos os outros princípios do direito administrativo, que inclusive eu quero lhe dizer uma coisa. Sem medo de errar, se vier na prova você pode marcar, que todos os princípios de direito administrativo são constitucionais. Isso. Todos os princípios do direito administrativo decorrem da Constituição. Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e outros princípios constitucionais implícitos, mas todos eles são princípios constitucionais. Todos os princípios do direito administrativo decorrem do texto constitucional. Expressa ou implicitamente, é a Constituição que regulamenta todos os princípios inerentes ao direito administrativo. E aí, pessoal, começando com os princípios constitucionais expressos, o artigo 37 traz 5 princípios que todo mundo conhece, ou pelo menos pensa que conhece, né? A gente vai falar de cada um deles. O 37 caput estabelece que a atuação administrativa deve se pautar pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que a gente chama de LIMP, né? 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos rapidinho falar de cada um deles? Comece aí pela legalidade. Comecemos a analisar o princípio da legalidade. E a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer, esqueça tudo de legalidade que aprendeu até hoje. Por quê? Porque todo mundo que chegou aqui para lhe ensinar legalidade, seu professor de constitucional, de civil, lhe ensinou legalidade assim. No Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. É a legalidade, inclusive, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? No Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Essa é a legalidade no direito privado. No direito privado, pessoal, os particulares não são obrigados a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. A lei orienta a atuação desses particulares. Ninguém vai ser obrigado a fazer, ninguém vai ser obrigado a deixar de fazer nada, salvo se a lei estipular nesse sentido. Então a ideia é que no direito privado se aplica aquela máxima que diz assim, tudo que não está juridicamente proibido, presume-se permitido. Então, se a lei não disser nada, a atuação do particular está liberada. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, desde que a lei não proíba, o particular pode atuar. Esse princípio do direito privado, o princípio da legalidade, a gente chama de princípio da não contradição à lei. A não contradição à lei, ela não é aplicada no direito privado, no direito público. No direito público, pessoal, o administrador público, né, o agente público, ele não pode atuar sempre que a lei não proíbe. No direito público, a gente aplica o princípio de subordinação à lei. Ao invés de não contradição, aqui a gente fala no princípio da subordinação à lei. O administrador público só atua quando a lei permite. A legalidade no direito público é uma legalidade estrita. A gente não estabelece uma simples não contradição, mas sim uma subordinação. Só existe atuação estatal se houver permissão legal, previsão legal, expressa ou implícita, né? Porque a gente vai ver depois que existe a discricionariedade, mas seja expressa ou implícita, deve haver previsão legal para haver atuação administrativa. Essa é a ideia, ok? Princípio de subordinação à lei. A legalidade estrita do direito público só existe atuação administrativa se houver previsão legal. Além da legalidade, impessoalidade. Sem medo de errar, de antemão, impessoalidade significa não discriminação. Então, a princípio, sem medo de errar, você pode estabelecer
que a impessoalidade significa a não discriminação da atividade pública. Ou seja, quando o Estado atua, ele não discrimina a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Exatamente. Então é assim, ó, nomeie um servidor aí. Quem? Não sei. O primeiro colocado no concurso. Contrate um empregado, ou contrate alguém aí. Quem? Não sei, não sei. O vencedor da licitação. Essa é a ideia da impessoalidade. A atuação do Estado vai ser a mesma, independentemente de quem seja a pessoa a ser atingida pelo ato. O Estado não pode atuar visando nem beneficiar e nem prejudicar pessoas específicas. Então, toda a atuação do Estado, ela vai ser direcionada ao interesse público com critérios objetivos, nunca com critérios subjetivos. Então, eu vejo um carro estacionado. De quem é esse carro? Meu! Mas está proibido de estacionar ali, aplique a multa, agente público. Porque não é você que está aplicando, é o Estado. E ele vai aplicar essa multa, mesmo que aquele carro seja da tua mãe. Afinal de contas, a atuação do Estado não enxerga a pessoa que vai ser atingida pelo ato. A atuação é objetiva, é não discriminação. Olha, a impessoalidade é não discriminação, ninguém discute, mas a doutrina moderna vem começando a dizer para a gente o seguinte: a impessoalidade é não discriminação, mas a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente público. O que é isso? O que é impessoalidade sob a ótica do agente? É a ideia de que quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio dele. A gente vai falar isso mais adiante, quando a gente for falar de teoria do órgão, tá? Mas de antemão, eu já estou lhe dizendo que isso é impessoalidade. Eu não posso imputar a conduta do agente à pessoa do agente. Então não é a pessoa do agente público que está praticando o ato. Quem está praticando o ato é o Estado por meio desse agente. Essa é a ideia. A impessoalidade, sob a ótica do agente, estabelece esse entendimento de que quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está praticando o ato. Quem está praticando o ato é o Estado agindo por meio daquele agente. Então o agente atua em nome do Estado e não em nome da pessoa dele. Seja para benefício do agente, seja para prejuízo, né? Para benefício, por exemplo, quando esse agente público, atuando na função administrativa, atuando em nome do Estado, causa um dano a alguém, esse alguém não pode cobrar do agente. Embora tenha gente que diga que sim, o STF entende que a vítima só pode cobrar por danos causados do Estado. O Estado depois vai regredir em face do agente, porque se a vítima cobrasse diretamente da pessoa do agente, estaria considerando que a conduta havia sido praticada pela pessoa do agente, mas não foi. A conduta foi praticada pelo Estado atuando por meio desse agente. Então eu não posso imputar essa conduta à pessoa do agente público. E é por isso que a vítima do dano não pode propor uma ação direta contra o agente. O agente atuava em nome do Estado e não em nome dele. Também o agente não pode se valer disso para beneficiar ele. Ou seja, quando o agente público atua, ele não pode considerar que é a pessoa dele que está atuando. Por isso, imagina o seguinte: o prefeito municipal faz uma obra e coloca lá, ó, esse é um presente do prefeito tal para a sociedade do município. É verdade? Não. Isso não é um presente do prefeito, pessoal. O prefeito não pegou o dinheiro dele para executar a obra. Quem executou essa obra foi o município. Não foi a pessoa do agente que atuou. Quem estava atuando ali era o município, era o Estado por meio daquele agente. Não é possível fazer a promoção pessoal do agente quando fizer essa propaganda de governo. A propaganda, ela vai ter que ser a propaganda do município. O município fez a obra para a sociedade e não o prefeito, né? Inclusive o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, em respeito a esse princípio da impessoalidade, diz isso. Diz que quando for feita a propaganda institucional, é vedada a promoção pessoal de agentes. Isso é corolário do princípio da impessoalidade. Não se pode fazer a promoção pessoal do agente, porque não foi o agente público que atuou. Não foi a pessoa do agente que praticou o ato. Quem praticou o ato ali foi o Estado atuando por meio desse agente. Então isso é impessoalidade, né? Eu não posso imputar a conduta do agente à pessoa do agente. Eu devo imputar a conduta do agente ao Estado, por meio do qual esse agente atuou, né? Ao Estado que esse agente representa. Essa é a ideia, tá? Além da legalidade e da impessoalidade,
também é princípio expresso no artigo 37, moralidade. Moralidade, pessoal, significa honestidade, lealdade, boa-fé de conduta, não corrupção, tá? A ideia de moralidade é essa. Moralidade é honestidade, é boa-fé de conduta, é não corrupção. Uma atuação moral é uma atuação honesta, é uma atuação de boa-fé, é uma atuação não corrupta. É a lealdade no trato com a atividade pública. É tratar as instituições públicas de forma leal, honesta, tá? É o que a gente chama de moralidade jurídica. Isso. A moralidade jurídica que não se confunde com a moral social. Então não é dizer, ó, não pode ir para a repartição de short curto. Não. A moralidade que está sendo protegida aqui é a moralidade jurídica. É a honestidade, é a boa-fé de conduta ao tratar com as instituições públicas. É a lealdade na atividade pública, é perseguir o interesse público de forma honesta, tá? Pessoal, vou dar um exemplo só para ver se você entendeu. Larga a caneta, não anote nada não. Só preste atenção, sem anotar nada. Me obedeça, tá? Aluno é um inferno para obedecer as pessoas. Me obedeça, preste atenção. Um determinado servidor foi segundo uma questão de prova de concurso. Antes eu queria te dar só uma informação. A Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Federais, não é para anotar. Estabelece que o servidor que pratica uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição fica sujeito à demissão. Então a lei estabelece que será demitido, será praticado o ato de demissão ao servidor que pratica uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição. A questão agora sim dizia o seguinte: determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo. E aí eu te pergunto, sexo é escandaloso? Claro, na repartição, né? Antes que você comece a estabelecer aí quais são os seus padrões de sexo que não me interessam, sexo é escandaloso, Thalita? Thalita ia dizer sim, mas ela segurou o riso. Você imagina o que a Thalita não é capaz. Não me interessa também, né? Não me interessa saber se sexo é... A Thalita desencalhou, viu? Não precisam mais mandar e-mail. No curso passado, ou retrasado, você via que eu pedia para vocês mandarem e-mail para a gente desencalhar a Thalita, né? A Thalita desencalhou. Arranjou um namorado aqui, ela namora agora com o Greg, aqui do estúdio. Já vai fazer um ano, né? Ele já está começando a enrolar. Mas, por enquanto, tá bom, né? Tá bom, foi o que ela encontrou. Não é nada assim demais, né? Não é um fantástico, não. Mas é o que deu, né? Tá melhor do que do jeito que estava. Então, a Thalita tá desencalhada agora. Não mandem mais mensagens pedindo para namorar com a Thalita, porque a Thalita arranjou um namorado. Não um namorado, mas arranjou um namorado. Então, é o que ela tá satisfeita. Não tá satisfeita? Isso. Não é satisfeita também, mas tá bom, tá bom. Então, ó, voltando ao meu raciocínio. A Thalita acha que sexo não é escandaloso, né? Alguém pode achar, você pode fazer sexo do jeito que você quiser. Não me importa. Na repartição, por mais silencioso que seja, é uma incontinência pública, é uma conduta escandalosa. O sujeito foi demitido. E aí a questão dizia, a demissão é decorrência do princípio da moralidade. Certo ou errado? Errado. A moralidade, enquanto princípio do artigo 37, é a moralidade jurídica, né? É claro que ela vai ser demitida. A lei protege também a moralidade social, né? A moralidade pública como um todo. Mas a moralidade jurídica, o princípio da moralidade estampado no artigo 37, é a moralidade jurídica. É como se eu dissesse, querido, faça sexo na repartição, mas não desvie verba, né? Ou seja, é a moralidade no trato com a atividade pública. É a moralidade jurídica, não é a moralidade social. Ok? Maravilha. Pessoal, além da moralidade, publicidade. Publicidade é transparência, né? A atividade administrativa deve buscar transparência. Deve ser conhecida de toda a sociedade, ou pelo menos deve buscar se fazer conhecida por toda a sociedade. A atividade pública deve ser pública. A atividade pública não pode ser sigilosa, né? Não se admite o sigilo na atuação estatal. Deixa eu te falar uma coisa. Os princípios não são princípios absolutos, como um todo. Princípios do direito administrativo ou princípios em geral, eles não são regras, né? Eles não são normas absolutas. Eles são princípios que podem ser afastados em casos concretos, sempre que houver choque entre esses princípios. Aí haverá ponderação de interesses. Então, quando se fala de publicidade,
é pacífico o entendimento de que essa publicidade pode ser restringida quando as restrições à publicidade ocorrerão quando a publicidade puder causar prejuízo à intimidade, honra ou vida privada, ou quando atentar contra a segurança nacional. Então, se admite restrições ao princípio da publicidade, se a publicidade causar prejuízos à intimidade, honra ou vida privada, ou se puder atentar contra a segurança nacional. Nesses casos, a atuação administrativa deixa de ser pública e passa a ser sigilosa, desde que isso seja previamente justificado. Não é para praticar o ato escondido quando alguém descobre e diz, segurança nacional. Não. Ao praticar um ato sigiloso, a administração deve previamente justificar o sigilo, baseado em respeito à intimidade, à honra, à vida privada, à segurança nacional, né? Então, se garante o sigilo em algumas situações quando houver a possibilidade de violação de outros princípios, né? E aí a gente faz essa ponderação de interesses. Mas, a princípio, a atividade administrativa é pública. Ressalvadas algumas exceções aqui, né? Ressalvadas algumas hipóteses, a atividade administrativa não deve ser sigilosa. O Estado não deve praticar atos secretos. Os atos praticados pelo Estado devem ser conhecidos da sociedade. Primeiro, porque a publicidade, ela viabiliza o controle estatal. O controle da sociedade sobre os atos administrativos depende dessa publicidade. Se o ato administrativo for sigiloso, ele não chega ao conhecimento da sociedade, que não vai poder efetivar esse controle, né? Como o cidadão é o titular do interesse público, como o cidadão é o titular da coisa pública, ele deve poder controlar o administrador. Exatamente. Esse controle só vai ser possível se o ato for publicizado. Se o administrador pratica atos secretos, sigilosos, ele esconde a atuação da sociedade. E isso inviabiliza o controle da sociedade sobre os atos administrativos. Então, de antemão, a publicidade é garantia de controle. A publicidade, ela garante o controle da atuação administrativa. Para que o Estado seja controlado pela sociedade, essa atividade do Estado deve ser pública. Então, a publicidade, ela é uma garantia de controle dos atos da administração, tá? Uma garantia de controle pela sociedade. Mas não é só isso. É indiscutível que a publicidade é garantia de controle, mas a doutrina moderna vem dizendo também que a publicidade funciona como requisito de eficácia dos atos administrativos. Exatamente. Todas as vezes que o ato administrativo se direciona à sociedade, a eficácia desses atos fica sujeita, dependendo da publicidade. Vou explicar. Um prefeito municipal edita uma norma e diz assim, nessa rua ninguém estaciona. Esse ato é perfeito e válido. Mas enquanto não vier uma plaquinha dizendo não estacione, você vai continuar estacionando. Então ele é um ato perfeito e válido, mas ele não é eficaz. A eficácia do ato, a produção de efeitos desse ato depende da publicidade. Para que o ato administrativo produza efeitos em relação à sociedade, ele deve ser publicizado. Então, enquanto não tiver uma plaquinha dizendo não estacione, embora esse ato já seja perfeito e válido, o prefeito praticou o ato no exercício do poder de polícia municipal, ele é perfeito, ele é válido, mas ele não é eficaz. O ato só vai conseguir produzir efeitos em relação ao cidadão depois que ele for publicizado, depois que ele for público. Então a ideia é essa. A publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos, tá? A publicidade é garantia de controle, mas ela é requisito de eficácia dos atos administrativos que se direcionam à sociedade. Cuidado. A prova vai tentar te dizer que a publicidade é elemento formativo do ato. Isso não é verdade. Não é elemento formativo. O ato já estava formado antes da publicidade. A publicidade entra somente como requisito de eficácia. Para que o ato produza efeitos à sociedade, ele deve ser publicizado. Ok? Por fim para o artigo 37, né? No caput do artigo 37, o último princípio expresso é o princípio da eficiência, que não é originário da Constituição. A eficiência foi inserida no artigo 37 pela emenda 19, de 98. A emenda 19 de 98 foi a emenda que inseriu o princípio da eficiência no texto constitucional. Claro que eu não estou lhe dizendo que antes de 98 a administração não precisava ser eficiente. Eu estou só lhe dizendo que a eficiência funciona
como um princípio expresso no artigo 37, a partir de 98, tá? Pessoal, eficiente é aquele que produz muito, gastando pouco. Essa é a ideia. A ideia de eficiência se baseia na busca pela obtenção de resultados positivos. É eficiente aquele que consegue produzir muito com pouco gasto. Tá? Todas as vezes que você pensar na eficiência, você vai ter isso na cabeça. É a busca pela obtenção de resultados positivos. Uma atuação eficiente é uma atuação que busca obter resultados positivos sempre com poucos gastos. Quanto mais resultados com mínimo gasto, mais eficiente você é, né? Claro. Deixa eu te falar uma coisa. A doutrina tradicional costumava dizer que a eficiência era uma norma que não tinha aplicabilidade. Era uma norma que dependeria de regulamentação infraconstitucional para ser aplicada. Alguns doutrinadores diziam assim, a eficiência é um desabafo do Constituinte, não tem como ser aplicada. É um princípio fluido, é um princípio muito fluido que não tem aplicação concreta. Para se aplicar concretamente o princípio da eficiência, tem que haver uma lei infraconstitucional que o regulamente. Esse entendimento caiu por terra, tá? Modernamente, os estudiosos começam a dizer que a eficiência norteia toda a atividade estatal. Toda vez que o Estado atua, ele deve atuar buscando obter resultados positivos. Toda atuação do Estado deve se pautar na busca pela eficiência. Então, a eficiência é a busca pela obtenção de resultados positivos. A atuação do Estado se pauta na busca pela eficiência, né? O Estado sempre vai buscar ser eficiente. Então, não precisa de regulamentação. Inclusive, porque para essa doutrina, o próprio texto constitucional concretiza o princípio da eficiência. Eu vou dar um exemplo. A emenda 19, que chegou no artigo 37, inseriu o princípio da eficiência. Essa mesma emenda 19 chegou no artigo 41 da Constituição e disse, sabe o quê? Um servidor público agora, para ser estável, tem que ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho. Além dos 3 anos de exercício, ele deve ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho. E aí eu te pergunto, o que é uma avaliação especial de desempenho se não for uma avaliação de eficiência, né? Exatamente. Olha a Constituição concretizando o princípio da eficiência. Hoje, para que o servidor público adquira estabilidade, ele vai ter que demonstrar eficiência. E essa eficiência vai ser analisada numa avaliação especial de desempenho, feita por uma comissão instituída especialmente para essa finalidade. Estou lhe dizendo, pessoal, que a eficiência deixa de ser um princípio fluido e a eficiência se torna um princípio direto, né? É um princípio de aplicabilidade imediata, uma norma de eficácia plena que orienta toda a atuação do Estado. É a busca pela obtenção de resultados positivos. Maravilha. Também expressos na Constituição, não mais no artigo 37, mas no artigo 5º, tá? O artigo 5º, inciso 55, estabelece como princípios expressos o princípio do contraditório e da ampla defesa. Aqui, eu quero que vocês tomem cuidado com algumas coisas, né? Quando eu falo em ampla defesa e contraditório, ainda há princípio expresso no texto constitucional, artigo 5º, 55. Vocês já ouviram falar isso umas 1000 vezes, né? Todo professor que chega aqui vai lhe ensinar contraditório e ampla defesa, lhe diz que é o direito de saber o que está acontecendo no processo e é o direito de se manifestar. Um não vive sem o outro. Não adianta poder se manifestar se eu não souber o que está acontecendo. E não adianta eu saber o que está acontecendo no processo se eu não tiver o direito de me manifestar acerca daquilo. Então, o contraditório e a ampla defesa estabelecem essas regras. O direito do particular, saber o que acontece em um processo que ele seja interessado. E o direito de, ao saber o que está acontecendo, poder se manifestar acerca daquilo. Não só se manifestar, formar o convencimento do julgador, né? A ideia é de que o particular deve se manifestar e ter o direito de tentar formar o convencimento da administração pública. Não é um princípio, é uma construção doutrinária, não. A Constituição expressamente diz que serão respeitados contraditório e ampla defesa em processos judiciais e em processos administrativos. Então, no direito administrativo, deve-se garantir ao particular o direito de tentar convencer a administração pública daquilo que ele considera correto. A questão é, no direito processual civil, o direito à ampla defesa abarca o direito à defesa prévia,
o direito à defesa técnica, né, defesa por advogado, e o direito ao duplo grau de jurisdição. Minha pergunta é, no direito administrativo, a ampla defesa é assim tão ampla? Daqui a pouco eu respondo. Ficou bacana o fim do bloco.